O lateral esquerdo, Guilherme Arana, considerado por muitos como o maior lateral esquerdo da história do Atlético, hoje vive uma condição muito diferente no Fluminense, inclusive sendo bastante questionado pelo torcedor do Fluminense. Vem comigo até o final desse vídeo, eu vou trazer para vocês todos os detalhes da situação do jogador no Fluminense. Meu nome é Henrique Vilar, sejam todos bem-vindos ao canal Eu Acredito. Mas antes da gente trazer para vocês todos os detalhes dessa informação do Arana, eu quero bater um papo com você que já faz parte da família canal Eu Acredito, para chegar deixando o like na confiança. Já para um segundo e deixa o seu like ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal Eu Acredito, mas quer ficar por dentro de todas as notícias do Galo, já aproveita para se inscrever aqui embaixo. Tem o botãozão de inscreva-se, clica nele, clica no sininho e seleciona todas. Bom, vamos falar do Arana, que começou lá no Corinthians em 2015 com o pé direito, inclusive sendo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior por lá. Também foi campeão paulista, foi bicampeão brasileiro 2015 e 2017, e em 2018 acabou sendo vendido ao Sevilla por 11 milhões de euros. Emprestado ao Atalanta, não jogou, acabou voltando para o Sevilla, e em 2020 ele foi aí negociado com o Atlético numa negociação diferente, onde o Atlético pagou primeiramente 2,5 milhões de euros pelo empréstimo do jogador e posteriormente foi obrigado a comprar o jogador por 2,5 também milhões de euros, somando aí o total de 5 milhões de euros. E no Galo, meu amigo, foi sucesso demais. Foram 6 campeonatos mineiro, um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil. E quando estava voando em 2022, prestes a ser convocado para a seleção brasileira, ele literalmente foi quebrado ao meio pelo jogador do Bragantino, Carlos Eduardo, que naquela época acabou gerando uma lesão aí no Arana que tirou ele da Copa do Mundo. De lá pra cá, o Arana ainda fez uma grande temporada em 2024 e a melhor temporada dele com a camisa do Atlético, onde ele jogou 51 partidas com 5 gols e 10 assistências. Agora, realmente, 2025 foi uma temporada muito ruim, onde o Atlético, no início dessa temporada, depois de 271 jogos, 255 como titular, 23 gols e 37 assistências, acabou negociando o jogador com o Fluminense pelo mesmo valor que comprou ele lá em 2020, vendendo por 5 milhões de euros. E agora, no Fluminense, o jogador vive uma situação muito diferente do que viveu aqui no Atlético, onde foi ídolo da torcida. Hoje é bastante questionado pela torcida do Fluminense. Inclusive, teve um jornalista que cobre o Fluminense, o Dezão, que fez um vídeo aí questionando bastante o Arana, questão dos motivos pelo qual o Atlético vendeu o jogador. Vou trazer para vocês daqui a pouquinho a fala do jornalista. Só antes, deixa eu falar para vocês aqui do Reis, a escola que mais cresce em Minas Gerais. São mais de 60 atletas nas bases de Atlético, Cruzeiro e América. O seu filho pode ser o próximo. Inclusive hoje, o Reis venceu a equipe do Cruzeiro, lá dentro da Toca, a base do Cruzeiro, o Sub-7, por 4-2. Então é um trabalho que vem fazendo muita diferença aí no futebol mineiro. Perde tempo. Se você quer estar no melhor lugar, o telefone está na tela, é o 319-9703-3433. Vem pro Reis, é como eu sempre falo, o futebol começa aqui. Bom, vamos trazer aqui então o vídeo do Dezão, porque o Dezão questionou muito o Guilherme Arana lá no Fluminense. Fala aí, Dezão. O Arana, horroroso, irreconhecível. Agora começa a dar para entender o porquê do Atlético Mineiro ter quase que doado o Arana pro Fluminense. Skin Arana? É isso? Tem um... É importante destacar aqui, tá, gente? Como eu falei anteriormente, o Arana teve uma boa temporada em 2024, é a melhor dele no Atlético. Se você for olhar os números, foi a melhor temporada do Arana jogando com a camisa do Galo. Então, para quem tem a teoria de que o Arana tá lesionado e ele não pode render mais por conta da lesão que teve em 2022, essa não é bem a verdade, porque em 2024 ele jogou até mais bola do que em 2022. Mas vamos ouvir mais aí do que falou o Dezão. Bagre de Várzea ali jogando, aí botaram a skin, um ET abduziu o Arana e botou um outro qualquer ali, botou a cara dele, é isso? Porque aquele lateral esquerdo, que era da seleção brasileira, os caralho, não é nem sombra desse cara que tá no Fluminense. O René entrou, o Guerreiro, que René é muito ruim. Tu pode achar o René muito ruim. Pra mim, o René foi um dos melhores jogadores do Fluminense no segundo tempo. Entrou e cumpriu com perfeição a função que foi dada a ele. Fechar o corredor aberto que tinha pelo lado esquerdo e virar por muitas vezes um terceiro zagueiro ali, ó, pelo lado esquerdo.
O René entrou, ele cumpriu perfeitamente a função que lhe foi dada. Tá aí o Dezão falando aí do Arana e comparando o jogador com o René. Mas será que ele tem razão? Será que realmente o René tá vivendo um momento melhor do que o Arana? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui abrir o SofaScore e comparar então aí a nota dos dois jogadores, os números para ver quem está jogando melhor, tá? Pela nota aqui, realmente o René está jogando melhor, né? Tem nota média 6.95 e o Arana 6.75. Mas olhando aqui os números, o Arana jogou mais do que o René, 13 jogos, 13 é galo, mas o René teve mais minutagem do que o Arana, né? Minutos por jogo aí, 77 e total de minutos por jogo, 846 jogados, na verdade, né? 818 aí do Arana. A gente vê que o Arana tem números melhores ofensivos, né? Do que o René, tem um gol, o Arana marcado e tudo mais. Assistência, o René tem 2, o Arana tem 1 assistência, né? Então, no geral, a gente vê o René tendo os números melhores. Interceptações, aí sim, o René bem melhor do que o Arana, né? O René tem 1.2 de interceptação média por partida, o Arana 0.3. E desarmes 2.2 por René, o Arana 1. Então, realmente, o René, defensivamente falando aí, é bem superior ao Arana. Agora, tem um ponto importante, né? O Atlético negociou o Arana para contratar o Renan Lodge. Vamos comparar então os números dos dois jogadores, Arana e Renan Lodge, e a gente já vê o Renan Lodge tendo um número aqui levemente superior ao Arana, 6.88 nota média contra 6.75. E a gente vê aqui, ó, que jogou mais, teve mais minutagem, mais média de minutos por partida, né? Com relação a gols, o Arana fez um gol, o Lodge ainda não fez nenhum gol pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético, né? Mas a gente vê aqui também assistências, 2 para o Renan Lodge, 1 para o Arana, e defensivamente falando, realmente o Renan Lodge tem números melhores também do que o Arana, né? 0.8 contra 0.3 interceptação e desarmes 1.5 contra 1 aí do Guilherme Arana. Agora, tem um ponto muito importante, é que o Dezão falou na live dele, que os números do René, eu não trouxe essa parte aqui para vocês, mas ele falou na live dele que os números do René é melhor do que o Alexandre, que está sendo convocado para a Copa do Mundo. Será? Vamos dar uma olhada então, né? Porque olhando aqui, realmente a média é melhor, 6.95 contra 6.78, e os números aqui, ó, a gente vê que o Alexandre jogou mais, mas a gente vê alguns números interessantes, né? O René tem 2 assistências contra nenhuma do Alexandre, também tem mais números defensivos, né? Quase o triplo do Alexandre, 1.2 contra 0.5, o desarmes 2.2 contra 1.5. E aí eu deixo para vocês aí a pergunta, vocês acham que realmente o René é melhor do que o Alexandre hoje, pelo menos no resultado? Queria que você utilizasse o espaço aí dos comentários para deixar a sua opinião, e também quero que você fale pra gente sobre a questão do Arana, porque para mim, a negociação do Arana, e eu falei hoje, inclusive, isso na live da manhã, que nós precisamos aprender a encerrar ciclos. E no caso do Arana, para mim, a diretoria mandou bem demais, porque contratou o jogador lá em 2020, aqui ele foi para mim e é o melhor lateral esquerdo da história do Atlético, e o Atlético ainda negociou o Arana pelo mesmo valor que comprou lá atrás, ou seja, comprou, não teve nenhum gasto adicional, né? Porque você pôde ele aproveitar tecnicamente o jogador durante esses anos e vendeu pelo mesmo preço, né? Zero prejuízo aí na questão do passe. Então por isso que eu falo que muitas vezes é melhor você ir no mercado comprar um jogador, você traz um salário menor. O Arana ficou muito tempo no Atlético tendo um salário baixo, agora na última renovação que aumentou para 1 milhão, né? Mas o Arana ficou com salário baixo aqui no Atlético durante muito tempo e jogando muita bola. E um ponto importante, hein? A última e a melhor temporada do Arana no Atlético foi jogando justamente com o Gabriel Milito, que esse sim foi um treinador que tirou leite de pedra aqui no Atlético. Minha opinião, queria saber a sua opinião sobre o Arana, sobre o Milito. Utilize o espaço dos comentários aí para falar e não vai embora não, hein? Não esqueça de deixar o like no vídeo se você ainda não curtiu o vídeo, é muito importante. Quem quiser também ajudar a compartilhar esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp ou então lá no seu grupo do Facebook, ajuda demais e não vai embora não. Tô deixando para vocês o último vídeo com informações que eu gravei, o YouTube também tá separando um vídeo especial para vocês. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, o Eu Acredito e o Notícias do Galo. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado, até a próxima, valeu massa, fui, tamo junto.